rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abraça o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós. Rogamos-te, Senhor, que a tua graça sempre nos preceda e acompanhe, inspirando-nos a preservar na prática de boas obras, desapegando-nos dos bens materiais e sendo fiéis ao teu chamado de simplicidade e amor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. A palavra de Deus, conforme São Marcos, capítulo 10, iniciando pelo verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. E então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, não é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? E Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. E então Pedro começou a dizer-lhes: Eis que nós
tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou mãe ou pai, ou filho ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não a receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Esta é a palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Olá, gente querida. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, que és a nossa rocha e nosso Redentor. Gente querida, esta semana estamos envolvidas na alegria de celebrar o Dia das Crianças e também na proximidade de celebrar o Dia do Professor e da Professora. Durante a semana, acompanhei a festa das crianças do nosso Centro Social Anglicano da Diocese de Brasília. Foram momentos de muita alegria com nossas 130 crianças, que são atendidas diariamente pelo Centro Social, pelo nosso carinhoso CSA. E desejo primeiramente agradecer a todas as pessoas que têm se colocado na gentil possibilidade de contribuir, tanto especialmente e especificamente para esta festa, como também na manutenção desse serviço, que tem sido um espaço de acolhimento, de expressar amor, e junto com isso tem sido um espaço seguro para atender nossas crianças. O Evangelho de hoje começa em se manter no caminho. Quando Jesus saiu de novo a caminhar, novamente estamos na caminhada com Jesus. E caminhar com Jesus é se deixar manter na rota da aprendizagem e do discipulado. Mais uma vez, Jesus se depara com as incompreensões dos seus discípulos, até dos mais chegados a ele. Como a mentalidade deles era formada pela ideologia dominante, os discípulos se mantêm na dificuldade de compreender a mensagem da contracultura de Jesus. É Jesus querendo mostrar cada vez mais a relação de perder e ganhar, ganhar e perder. Nos domingos anteriores, vimos essa tensão no trato das questões do poder, do divórcio, das crianças. E no texto de hoje, Jesus põe em xeque o ensinamento comum sobre riqueza. O uso da riqueza, e em verdade traz para nós um diálogo maior sobre o valor da vida. A cena é por demais conhecida. Um homem pede orientação sobre como entrar na vida eterna. Em um primeiro momento, Jesus coloca diante dele a exigência conhecida por todo judeu piedoso e ensinada pelas escolas rabínicas, o cumprimento dos mandamentos. O homem, sem dúvida, um praticante piedoso da lei, sente que isso não é o suficiente. E Jesus põe diante dele as exigências do reino. Vai e vende tudo e partilha com as pessoas pobres e vem seguir-me. E certamente esta figura trata-se de alguém que pode ser muito comum no meio de nós, pois é uma pessoa rica e que tem a consciência tranquila. Sim, a consciência tranquila de quem cumpre tudo o que está descrito na lei. Mas certamente o seguimento a Cristo exige escolhas, decisões e compromisso. Muitas vezes precisamos nos avaliar e trazer à nossa reflexão
a pergunta: o que tem nos impedido de ir ainda mais além no seguimento a Cristo? Possivelmente cada um de nós tem uma coisa ou mais de uma coisa que nos recusamos a abandonar, que não nos deixa estar plenamente em um relacionamento com Deus. Não precisa ser o dinheiro, embora possa ser, mas nossas disfunções espirituais podem assumir forma de outras coisas. Qualquer coisa que se interponha entre nós e nosso amoroso Deus. O que seria necessário para cada um de nós desistir daquilo que está nos impedindo de confiar em Deus com toda a nossa vida? No diálogo de Jesus, não há nenhuma indicação de condenação ou qualquer outro sentimento pelo fato daquela pessoa ser rica. Mas o ponto focal do diálogo nos parece ser que cada qual de nós precisamos ter o olhar ampliado para além de si mesmo. Quem segue a vida pensando apenas em si mesmo ainda não está respondendo à vontade de Deus. No seguimento a Cristo, nosso olhar deve ir mais além de somente perceber e desejar nosso bem-estar, mas nos desafia a olhar o bem-estar do outro. O seguimento a Cristo nos chama naturalmente a se desapegar dos interesses egoístas em benefício de um bem maior e comunitário. Por certo, é nesse caminho que precisamos trilhar, desapegando-nos das coisas que nos impedem de aprofundar o seguimento a Cristo e mergulhando cada vez mais profundo na busca do por ser, a vir, a atender e servir a todas as pessoas, alimentando uma certeza de que o que temos recebido é graça de Deus e que Ele nos chama a partilhar. O certo é que precisamos, irmãos e irmãs, estar prontas para doar, para oferecer aquilo que temos recebido da bênção de Deus. A quem Deus muito dá, muito será cobrado. A generosidade costuma ser um amadurecimento da compaixão. Nós recebemos muito mais quando doamos. E precisamos ser muito mais, ir muito mais além do que falar, e sim agir. Eu rogo a Deus que nos abençoe a cada dia e que nos faça aprender a se manter no caminho da partilha. Que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente e que a bênção do Deus onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite hoje e para sempre. Amém. Cremos em Deus, cremos na força das pessoas pobres, na audácia das pessoas poetas, na ousadia das profetas, na inspiração das artistas. Cremos em Jesus, cremos na humildade para servir, na coragem de transformar, na alegria de celebrar, no respeito às diferenças, no pão para toda a mesa, no conforto para toda tristeza. Cremos no Espírito, cremos na esperança de recomeçar, na beleza do gesto solidário, na justiça para toda a opressão,
diante da dor, no amor, dádiva divina humana, no amor, dádiva divina humana. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.